Bom, vamos entrar no assunto SAF. Antes da gente falar dos preparativos de Internacional e Crack, os preparativos de Independente e SKA, jogo domingo, 10 da manhã, no Pradão. Doutor Sérgio Tacha, perguntas que eu separei e que muitos internautas fizeram pra gente. Por que a Inter tem que virar SAF? Qual seria a sua opinião a respeito disso? Por que a Inter tem que ser uma SAF? Edmar, eu vou ser franco e objetivo. A Internacional de Limeira hoje se reequilibrou moderadamente no aspecto financeiro, graças à eficácia, competência do presidente Danilo Maluf. Ele não só conseguiu colocar as contas em ordem, é de se ressaltar que hoje a Internacional tem uma folha até adiantado. Isso, ele falou. A gente não só não estamos atrasando, como estamos adiantando. E é de se ressaltar que a CBF, até o presente momento, não pagou R$1 da cota. Um único real. Né? Como também sequer reembolsou o valor despendido com a arbitragem. Eles argumentam, a cota eu já acho ínfima, né? São 3 parcelas de 100, salvo engano. Sim. E nós até agora não recebemos nenhum real. Né? Então, o Danilo ele opera um milagre, ele é um multiplicador de pães, porque a bilheteria, infelizmente, não traz o retorno que a gente almejava. Então, nós temos o patrocínio, né? Inclusive eu sou um dos patrocinadores, e ele põe dinheiro do bolso. Vocês não têm noção de quanto o Danilo, desde setembro próximo passado, já colocou do bolso dele. Eu imagino. Na Internacional de Limeira. Mas ele resgatou a credibilidade. Então, você observe que antes do Danilo, eu não gosto de falar porque eu não estava, né? Mas a gente escuta histórias, né? Alguns jogadores, quando convidados a vir participar do nosso elenco, falavam, eu não sei se eu vou, porque os caras não estão pagando em dia. Você deve saber disso mais do que eu, 100 vezes. Os senhores aqui que compõem a mesa, porque eu sou embrionário em Limeira. Eu ainda sou um feto, eu estou para nascer. Enquanto vocês, olha aqui meu amigo Pimenta, que em 82 já estava aqui, né, torcendo pro Leão. O filho do Tatinha já nasceu na Inter, né, Júnior? E você, Edmar, que é um ícone da nossa imprensa, quem sabe melhor do que eu. Então, realmente, ele para resgatar... Quando a gente foi formar esse elenco, quando o Júnior Rocha, o Pedro Soriano, que eu acho que são pessoas muito competentes, eles formaram um elenco com uma folha de pagamento muito reduzida da que a gente tinha no Campeonato Paulista. E, ainda assim, ele teve que gozar da credibilidade daqueles que são adimplentes. Aquele que paga a conta em dia, ele tem uma credibilidade. Então, aqueles que vinham falavam, um consultava, pode ir que eles estão pagando em dia. E nós estamos pagando em dia. Aliás, estamos pagando adiantado. Estamos pagando bicho na Série D. Não é todo mundo que paga bicho na Série D. Para você ter uma ideia, em Piracicaba, estava lá, fui te abraçar na cabine, foi dobrado. O Mateuzinho confirmou. Você está entendendo? O bicho foi dobrado. Então, de onde vem o dinheiro, senhores? Eu acho que o Danilo está operando uma multiplicação de pães. Ele realmente ele já pôs um valor. É claro que existem outras situações que vêm permear essa situação, mas a Internacional de Limeira hoje deve algo em torno de 15 milhões de reais. Sim. Nós temos aí eu vi um dos que compõe a mesa aqui, que estava sentado aqui onde eu estou, um que esqueci o nome dele, um de barba, ontem. Felipe Ghiselini? Não sei agora. Ontem não, minto. Um que estava, acho que no programa de 5 dias atrás. Quando veio à tona esse assunto, a Inter está barata demais. Quando veio esse assunto, ele estava sentado aqui, eu não lembro o nome dele, me perdoe. Mas ele mencionou, ele fez uma alusão, falou, olha, é que na verdade, no próximo Campeonato Paulista, já vai dar uma diminuída na situação da penhora da cota. Então, entra a bilheteria, entra a cota, mas ela já vem penhorada. O direito trabalhista, senhores, para aqueles que não sabem, é um crédito privilegiado. É alimento, é verba alimentícia. Então, o juiz fala, todo mundo espera, primeiro o trabalhista. É assim que funciona. Veja você que está atrás até do banco. Os bancos monopolizam o crédito. Falando como advogado agora. Se você dever, para qualquer pessoa dever para o banco e para o trabalhista, você vai pagar o trabalhista, depois o banco e depois os outros credores. E a Internacional vem penhorando, e ele vem lá com a planilha dele. Ele fez uma planilha que ao final do ano, com muito esforço, mas segurando muita conta, negociando muita conta atrasada, ele é capaz de fechar no azul. Isso.
Você entendeu? Mas ele está pagando o passado. Isso ninguém vê. Então, eu entendo, senhores, que a SAF, independente de eu pegar, viu? Independente de eu pegar, de quem for pegar, eu, sinceramente, vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas eu vejo a SAF como uma luz no fim do túnel. Porque se isso não acontecer, eu não vejo como pagar as contas. Entendeu? Então, nós temos lá um jurídico muito competente, que é o Dr. Rigo, tenho um apreço muito grande por ele. Ele vem brigando com muita competência. Tem uma execução fiscal, por exemplo, em que ela está prescrita. Para aqueles que não sabem, prescrição é quando existe um tempo hábil para o credor receber aquele valor. Se essa prescrição, a nossa é a prescrição intercorrente, se em 5 anos ele não movimentar o processo, está prescrito, chama prescrição intercorrente. Só lá tem quase 300 mil reais. Tá? Penhorado da Internacional de Limeira. 300 mil reais, o meu querido Edmar, meu querido Júnior, Tiagão, Pimenta, é quase que uma folha. Sim. É mais do que uma folha nossa lá. Entendeu? Então, agora, graças a Deus, o doutor Rigo fez lá a parte, com muita competência, a parte jurídica, e eu entendo que o tribunal vai reconhecer essa prescrição, porque o juiz aqui já reconheceu. Só que o procurador resolveu apelar, e ao apelar, tem o efeito suspensivo automaticamente. Então nós estamos lá com quase 300 mil parados, que ia ser uma grande ajuda no bolso da Internacional, no cofre da Internacional de Limeira, e efetivamente não sai. Então agora foi para o 2º grau, né, eu tenho certeza que o doutor Rigo vai conseguir impingir uma celeridade processual, e a gente vai conseguir resgatar esse aporte. Então, respondendo a sua primeira pergunta, por que SAF? Porque eu acho que sem a SAF, meu querido internauta, a Inter não vai sobreviver. Tá, agora a segunda pergunta. Pois valores. Foi o que mais a gente leu, o que mais a gente indagou. Muita gente acha que 30 milhões está dentro. Boa parte do senhor, metade do senhor, metade do Grupo City. O que a gente vem abordando aqui no programa. Outros falam, não, está muito barato, é pouco dinheiro. Sobre esse assunto, doutor, por gentileza, 30 milhões de reais para a Internacional. Edmar, eu vim aqui, hoje peguei a estrada, hoje foi um dia soberbado na minha tarde de profissional, mas eu consegui delegar algumas para responder esta pergunta. Perfeitamente. Eu vim aqui hoje para responder exatamente pergunta. Essa. Valor. Nós vamos lá. Valor da SAF é uma equação. E é uma equação cujas incógnitas são muito variáveis. Então vamos lá. Quando você fala o Coritiba, quando você falou 1 bilhão e 100 milhões, não é verdade, é 1 bilhão e 300 milhões. São 200 milhões e ainda mais. O Coritiba, ele está muito além da Inter. Se você for pensar na incógnita camisa, não. O Coritiba já foi campeão brasileiro, a Inter também já foi campeão brasileiro. Ele tem alguns estaduais, nós também somos campeões de 1986, né? Gol do Tata, que você acabou de falar aí, vice-artilheiro da história da Inter. Porém, nós temos que ver algumas outras variáveis. Por exemplo, dívida. O Coritiba deve hoje algo em torno de 300 milhões de reais. Ele tem uma RJ. Para quem não sabe, a RJ, que é a recuperação judicial, é a antiga concordata. Ou seja, a pessoa dá um prazo, o juiz dá um prazo para você honrar os seus compromissos, mas já coloca na cadeira do lado do administrador um administrador dos credores. Então, se você comprar um sorvete, você precisa da autorização do cara. Ele tem isso e, na verdade, ele tem a RJ, ele tem um passivo muito além e que os caras têm que aportar, senão eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir administrar se eles não tiverem um aporte maior. Para quitar, honrar pontualmente, porque a inadimplência da RJ redunda na falência. Você fez um plano de pagamento na sua RJ, não pagou, decretada a falência da pessoa jurídica. Ponto. Segunda situação, vamos falar em ativos, né? Patrimônio. O Coritiba tem hoje o Couto Pereira, que, como meu ilustre ícone aqui ao meu lado, aludiu que vale R$500 milhão só. Então, como é que eu pagaria 30 milhões lá? Como é que eu chegar com um chequinho de 30 milhões na sacolinha, se só o estádio vale 500? Quanto vale o Limeirão? É da prefeitura. É da prefeitura, nós não temos estádio. É uma cessão de direitos a quais somos muito gratos. Eles têm frotas de ônibus.
Ontem eu fui no jogo do Corinthians, do Corinthians e a base, vários ônibus de vários times lá. O nosso é alugado. Da Véspera, inclusive, que faz um bom serviço pra gente. Então, ativo fixo, ele é uma outra incógnita desta equação. Vamos falar agora do transfer marketing. Os jogadores, se for no transfer marketing, deve entrar, Sim. né? Se o senhor entrar, conhecedor da matéria que é, o senhor vai ver que eles têm só, o deles é 40 milhões de euros. Em jogador. Isso redunda um valor de 240 milhões de reais. Um pouco mais acima, tá? Porque o euro hoje estava 6,30, salvo engano. Me corrijam aqui, por favor, se eu estiver errado. O da Inter, com todo respeito ao meu querido Leão, é 575 mil euros. É quase 100 vezes maior, meu querido Edmar. Então, eu pergunto para os senhores... Tem mais ainda, direito de imagem, sim, eu vou televisão, chegar. Eu vou chegar lá. quadro associativo. Muito bem, Edmar. Você já está antecipando o próximo parágrafo. A cota de uma Série A é de 100 milhões de reais. Eu não consegui receber 100 mil. 100 mil. Nós estamos aqui brigando com certidão. Olha, mostra a certidão para os caras. Mostra aqui, ó. Nós estamos em dia, nós estamos pagando. Nós estamos tentando pegar a certidão para receber a cota. Então, senhores... É 10 vezes menos o valor do que a Série A. Muito bem, Júnior. Você está seguindo os passos do seu pai. Só colocações oportunas. Parabéns. Então, eu vos pergunto, nobres componentes da mesa... Por que o Curitiba é 1 bilhão e 300 e não 100? Perfeito. E a Inter é 30? Porque o Curitiba tem um valor astronomicamente maior. Sem contar que é capital. Sem contar que é capital e mais. Quadro associativo, Isso. que o homem acabou de falar aqui. É outra história, é um outro patamar. Então, como diria Bruno Henrique do Flamengo. Então, Essa foi boa. Para cutucar o Vasco ele falou aquilo. Então, onde eu quero chegar? Quando eu vi, eu não nego, eu esperei acabar o programa e liguei pro meu amigo aqui e falei, Edmar, deixa eu só fazer uns... Porque senão, senhores, vão se impingir uma situação de que, olha, o Tarcha tá querendo pagar muito menos do que vale. E eu não vi ninguém balançar um cheque de 15 milhões lá na porta do Limeirão, viu, campeão? 5 mil. Não é muito longe, não. 5 mil. Entendeu? Eu não vi ninguém balançar, eu quero. Agora, se alguém quiser, senhor, eu seria o primeiro a abraçar, a agradecer, porque, veja bem, quando eu não gosto de falar o nome porque existe uma cláusula de confidencialidade, né? Então eu não gosto de falar o nome do meu parceiro, quem está falando é o senhor, eu não gosto de falar. Sim. Mas quando a gente veio conversar, o dia que eles vieram aqui, que eles falaram assim, bom, a gente tem uma proposta para toda a diretoria, eu pago tanto. Eu falei, se tanto eu pago. Esse valor que o senhor está falando aqui, eu pago sozinho. Então o senhor confrontou o Grupo City. Eu não vou dizer o nome, mas eu na verdade, eu falei, isso que você tem aqui, eu tenho aqui. Juninho. Quando eles saíram, eu falei, só não precisamos deles. Porque qual que seria o meu temor? Eu não queria perder a caneta. O Danilo lutou, para chegar alguém aqui e tomar a caneta. E a gente virar sócio torcedor, com todo respeito ao sócio torcedor. Você está entendendo? Então, na verdade, eu falei, peraí, isso aqui eu pago. E aí, senhores, nobres senhores, como eu digo nos tribunais, aí, o que aconteceu? Eu tô gostando, hein? Aí os caras chegaram e falaram assim, Tá bom, olha, legal. vamos fazer o seguinte, então, me ligou um representante, Tarcha, você topa 1,5? Eu falei, topo, claro que eu topo. E aí estamos trabalhando nisso. Então aqui, senhores, ninguém quer pagar mais barato do que vale. Se alguém quiser se habilitar a vir aqui, por favor, tenho certeza que o Danilo vai abrir as portas para começar amanhã a acompanhar. Mas, querido, isso é que nem você. O que acontecia aqui é o seguinte: eu brinco que tudo aquilo que você vai comprar com o dinheiro dos outros é barato. Você já percebeu? Isso é verdade. Então, outro dia chegou um filho para mim e falou: pai, tem um carro ali maravilhoso, tá de graça, tá 150 mil. Eu falei, pô, mas tá de graça para quem? Tá de graça para você, né? Não para mim. Quer dizer, tudo que você vai comprar. Doutor, só para não fugir, Vamos lá. Eu tenho perguntas também do Juninho e do Pimenta. Como assim, por exemplo, o Grupo City veio aqui oferecer um valor, aí o senhor falou, esse valor eu pago. Aí mais para frente o senhor confirmou, vamos fazer meio a meio? Vamos. Como confiar na outra parte? Como foi assim o acordo? Teve um contato, o senhor pesquisou? Só por ser Grupo City não precisa pesquisar? Como funciona? E outra, o Danilo não quis falar aqui, mas me confidenciou. E eu não sou baú. Danilo, me perdoe mais uma vez. Primeiro que ele falou que ele gostava mais do Bateuzinho. E segundo que foi a Federação Paulista de Futebol que indicou a Inter para o Grupo City.
Eu não tenho essa informação. Tá, eu tenho. Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu sei que chegaram aqui. Grupo City, o senhor que tá falando, não sou eu. Eu sei, eu sei por que vocês não falam Grupo City, mas é o Grupo City. Porque eu te falo, é uma cláusula de confidencialidade. Perfeito! A hora que eu falar, o cara fala, pô, tá, você por isso, mas é o Grupo City. Então quem tá falando é o homem, não sou eu. Isso, então o Grupo City, como é que foi o relacionamento? Então, a verdade confirmação. são pessoas de uma competência que dispensa investigação. É só você ver o que está acontecendo com o time que eles compraram. O Bahia, né? Isso. É só você observar, né? Quem ganhou do Palmeiras nesse campeonato? Ah lá, o Bahia, tá vendo? Quem é que cuida do Bahia? O Grupo City. Você tá entendendo? Então, na verdade, o projeto dos caras é fantástico. O cara que está vindo, ele é um expert Brasileiro. Tá? Ele é o brasileiro que está vindo, ele é um cara que é doutor na matéria SAF. Na minha frente, eu estava com ele conversando, ligou um cara do Santa Cruz, vem para cá, pelo amor de Deus. O Santa Cruz tá vem para cá, pelo amor de Deus, eu preciso de uma... Aliás, querido, não é o Santa Cruz, o futebol hoje está quebrado. Você pega um time de Campinas aqui, que eu não vou falar nome, a base está com 8 meses de salário atrasado. Ponte Preta. Entendeu? O Dimar é assim, ó, eu não falo, mas ele vai... Ele fala. Entendeu? Tá com 8 meses de salário atrasado. Você entendeu? Então, senhores, por que SAF? Porque eu não vejo outra saída. Por que 30 milhões? Porque eu acho que é um valor muito adequado, até que ele... E outra, E que pode chegar a 50. Que vai chegar a 50. Isso. Outro detalhe. Quando se fala em 1,3 bilhões, quando se fala em 170 ou 168 milhões da América do Norte, é isso? América do Natal. América do Natal, do Rio Grande do Norte, eu quis dizer. Primeiro que é 9 milhões que pagaram na SAF lá. O senhor falou isso aqui ontem. Falei. Primeiro que é 9 milhões. Segundo que eles vão aportar de 10 a 20 anos a diferença. Senhores, eu de 10 a 20 anos, eu espero que eu aporte 2 bilhões, porque eu vou ter, se eu for para a Série A, eu vou ter 100 milhões de aporte, de cota. Muito obrigado, Júnior. Então, essa cota eu vou reinvestir. Então, na verdade, se você falar, Tarcha, quanto vai custar? Quanto você vai pagar? Então, eu vou pagar 5 bilhões. Por quê? Porque eu estou pagando 30 agora. Eu estou pagando o incêndio da dívida e estou investindo no CT. O projeto que a gente tem é muito bom. O Danilo falou que ele ficou impressionado com o projeto. O projeto é muito bom. O projeto é de encher os olhos de qualquer um. Falou que base ninguém vai ter um projeto assim. Esse expert era para um time de São Paulo que já estava abraçado pelo grupo que o senhor enfaticamente alude. Ele já estava abraçado. Esse expert foi lá e falou, pera um pouquinho, vê o meu aqui, ó. Vê o meu aqui, ó. E foi andando e vum! Tomou de um time paulista de Série B hoje. Tá? Que eu não quero falar o nome, antes que o senhor fale, né? Então, na verdade, a questão é, o grupo é confiável? Senhores, embora eu já tenha algumas mechas prateadas, eu ainda não estou louco e nem senil. Eu não colocaria como sócio alguém que eu não tivesse pesquisado, porque eu sou um advogado chato, hein? Imagino. Eu sou um advogado chato. O cara, para me contratar, eu sempre vou dar uma pesquisadinha, quem é que está me contratando? Hoje o dinheiro já não é mais tudo na minha vida, graças a Deus. Já passei dessa fase há muito tempo. E aí, fui pesquisar. E sem mudar muito, meu pai me ensinou uma coisa, quando você está nervoso e quer falar com uma pessoa, primeiro você liga para outra. Aí você alivia um pouquinho, aí liga. Ontem. É o que eu tô falando, ligou primeiro pro Marquinhos do Chico Macaco. Mas eu liguei pro Marquinho, por quê? Porque você tava no programa. Eu sei. Não, mas meu pai me ensinou isso, meu sábio Edmundo Silva. Eu peguei o telefone e falei, o Dimar tá com raiva de mim? O que tá acontecendo, cara? Olha lá, tá vendo? O Dimar tá na bronca. Jamais. Qual jamais. que é o problema, cara? Eu abracei o homem de vir... Mas foi bom esse esclarecimento. Mas sem dúvida. Aliás... Foi salutar a nossa conversa no telefone. Eu não tenho dúvida. Aliás, eu quero agradecer publicamente, Edmar Ferreira, pela sua competência, hombridade, dignidade de vir aqui no seu próprio programa e falar, pessoal, eu estudei mais aprofundadamente. Isso. Entendeu? Eu gosto de fazer isso. E não é bem o que tinha acontecido. Isso. E na verdade, me oportunizou de vir aqui. Eu na hora, Edmar, eu me sou da seguinte forma. Eu estou querendo comprar a caminhonete do Tatinha. Vai pagar uma grana, hein? 300 conto, ele está pedindo. 300 conto, eu gosto de carro, adoro carro.
Aí ele chega e fala, Tatinha, tá barato demais. Você é louco, Eu entendi. 300 contos, sua caminhonete, 4x4, pô, isso aqui é pelo menos 450. Você entendeu? Eu falo, meu, esse cara, ô, Dimar, o que eu tive? Então, Não, foi correto. Agora eu gostaria de agradecer a sua absoluta idoneidade, Que isso. seu compromisso com a verdade, entendeu? E eu venho aqui publicamente dar a cara pra bater e falar, em primeiro lugar, se alguém quiser oferecer mais, o meu limite é esse, tá? Isso. Meu limite é esse. E, vai ser de 30 a 50, Isso, tá? que a gente tem enfatizado. De 30 a 50. Mas se amanhã chegar e falar, Taxa, põe mais 10. Não fala que eles vão pedir, Eu não já não faça vou, isso. mas eu já tô fora. Ah, bom. 10 mais 10 eu ponho. Não fala assim. Entendeu? Aí eu já tô fora. Então, em primeiro lugar, se alguém tiver um pretendente mais lucrativo, por favor, se apresente, que será recebido de braços abertos. Na Tá parte bom. principalmente financeira de uma equipe, né? Que no caso a Inter hoje, que né, buscando cada vez mais a sua ascensão. O que você me diz em relação a projetos para a categoria de base? Olha, o projeto, ele já se iniciou quando nós assumimos a base, eu e Gilvan, da AGS. Ele já se iniciou alguns meses atrás. A gente está tentando ser diferenciado. O projeto já anuncia parcial sucesso à medida que classificamos para a segunda fase. Pela primeira vez. Pela primeira vez, numa tabela em que eu reputo a tabela da morte. Corinthians, São Caetano e Ponte Preta, entendeu? Uma tabela difícil. Mas a diretoria nossa da base, os irmãos Minatel, tenho muito apreço e respeito pelos irmãos Minatel, que estão aqui desde a época do pai deles. O pai deles já, inclusive, tem uma história muito emocionante, que quando ele estava para nos deixar, ele abraçou os filhos e pediu que zelassem pelos leõezinhos. Grande Alfredinho Minatel. Alfredinho Minatel. Um dos maiores artilheiros da Inter. Eu não tive a honra de conhecê-lo, mas pelos filhos dele a gente já sabe quem é o pai, né? E a gente vem tocando, a gente tem uma comissão técnica que não é das mais baratas, né? Tem time de A2 que não recebe o que a minha comissão técnica da base recebe. E algumas pessoas falaram, pô, Tarchá, você está pagando muito. Não. Nós estamos pagando o que a gente está investindo. Base em investimento, não é despesa. E é caro. É muito caro. Você alojar rapazes, você dá uma comida de boa qualidade, você dá um alojamento digno para eles morarem. Temos o transporte. Então, por exemplo, ficamos em dúvida agora no jogo contra o Corinthians, se mandávamos na véspera e concentrava no hotel, ou se ia no dia. Isso você não vai ver na base, embora tenhamos optado realmente por levar no dia. Mas aventamos a hipótese da primeira situação. Então, a gente cuida da base como quem cuida de um filho que está crescendo. Vai nos trazer frutos? Certamente. Certamente. Alguns perguntarão, Tarchá, eu não vejo o jogador da base jogar no time profissional. Sim, porque o certo seria já estar levando os 3, 4 melhores para compor o elenco do profissional. Só que coaduna o calendário. Nós estamos disputando o Campeonato Paulista Sub-20, classificados que estamos jogando a Série D do Brasileirão. Então nós não temos, senhores, até esse foi um dos grandes motivos que a gente não foi para a Copa Paulista também. E eu lamento até hoje. Sim, também porque não temos calendário, não temos para isso. Ainda na sua pergunta, Júnior, a Internacional, a base hoje é só Sub-20, mas eu pretendo abrir Sub-17, Sub-15, 13, 11 Perfeito. e 9. Você Perfeito. entendeu? Porque aí nós vamos ter um celeiro mais amplo. Sim. Ontem eu estava entrando no Parque São Jorge, lá para assistir. Aliás, uma estrutura maravilhosa. Veja você o que está o futebol hoje. O Corinthians, me corrija por favor, meu querido Edmar Ferreira, teve os seus direitos de transferências bloqueados recentemente. Por causa do Mauro Bozelli. Em função do Mauro Bozelli. E do Bruno Mendes. Inadimpliu, campeão. É devedor. O Corinthians, ontem eu fui lá, você precisa ver a estrutura dos caras. Você entendeu? Você entra, já cola 2 seguranças, vai te levando até o 5º andar. Aliás, eu tava com a camisa da Inter, mas tava com 2 gravatas, que eu fui com a língua pra fora. Subi 5 andares na escada. Subi 5 andares na escada, cheguei lá morto. Entendeu? Mas o
O Corinthians, o poderoso Timão, teve o seu direito de transferência bloqueado. Nosso perspicaz jornalista que acabou de enfatizar quem são os credores. Então, meu querido, eu cheguei lá, eu via ônibus chegando, ônibus saindo, e a molecadinha de 13, de 15, de 17, são os jogadores da base. Então, a base, hoje, é o futuro do time. Só repassar a pergunta pro Dr. Tarcha. Tatinha. Pergunta do Mister, né? Mister. Vai. Então, ele perguntou o seguinte, doutor. Se tem tempo da Inter ela se tornar SAF antes do Campeonato Paulista 2024. Assim, já pensando ativamente na montagem do elenco. E pegando esse gancho, estava aqui também, eu fiz um calendarinho, vem para mim, Titi, aqui algumas perguntinhas. Acredito que não dê tempo de responder todas, mas na semana que vem o senhor vem e responde de novo. Sem dúvida. Pegando esse gancho da pergunta do Tatinha, se a SAF fecha na semana que vem, já tem investimento para a Série D agora, a segunda fase? Na hora. Oi. Então, pegando... E pro Paulista, que é maior ainda. Então, Mas o que se dirá, tem pra ter... se tem pra agora, o que dirá pra frente. Agora, olha só, respondendo a pergunta do Mister, um abraço. Obrigado aí pelas suas considerações nos intervalos que eu falo pra todo mundo que são minhas, inclusive. Entendeu? E eu vou explicar um negócio pra vocês aqui, senhores. É claro que nós estamos tentando correr atrás da brevidade, né? Quanto as soon as possible, entendeu? Tão rápido, tão breve quanto nos for possível. Agora depende, vai ter votação do conselho, a gente está... O que você está sentindo no conselho? Eu acho que o presidente Danilo Maluf, o Liminha, o Ademir, o Rigo, o pessoal... Eu, pessoalmente, se você me perguntar se conheço todos, eu tive com eles algumas vezes, mas eu acabei de chegar. Sim. Né? Eu acabei de chegar, eu não tive... Um ou outro, eu aperto a mão, abraço ali nos camarotes ali, né? Nas cadeiras ali da Inter, mas... Eu não conheço todos. Alguns, inclusive, eu não tive o prazer de conhecer. Mas a gente depende disso. Eu tenho certeza que eles vão acelerar o processo. Da parte burocrática já está em grande estágio está avançado. Né? E eu acho que, assim que a gente tiver alguma situação, é claro, senhores, que nós vamos ter reforços. É óbvio. Nossa. Quando entra o dinheiro, senhores... A minha mãe falava uma coisa que eu achava muito, muito inteligente. Primeiro, quando a miséria bate na porta, a felicidade foge pela janela. Isso é Primeiro lugar. Segundo, quando você está com uma folga financeira, você pode optar. Quando você vai comprar à vista, você pode negociar. Então, uma coisa é eu chegar para você e falar, ó, me vende esse jogador em 12 vezes. Outra coisa é eu falar, estou mandando o Pix. Você está entendendo? Olha. É outra história. Então, respondendo à pergunta do meu querido Mister, não depende de mim. Mas eu estou com a caneta na mão, esperando. Eu estou com a caneta na mão. Não vê a hora. Entendeu? Respondendo ao meu amigo aqui agora, a do Mister está respondida? Respondida. Respondendo a sua da base. Você sabe que eu tenho lá em São Paulo um time que eu abracei, um projeto. E esse projeto já forneceu para a Inter 2 jogadores que entraram ontem em campo, Marquinhos e Jota. Que legal. E eu já mandei mais 2, que a gente veio fazer um amistoso com o Brasilis aqui, e já subiu mais 2, o Guilherme e o Nicolas. Então, nós estamos tentando, ainda que nós não tenhamos ainda os 17 para baixo, lá eu já estou gerando as minhas crias, como as crias da base. O que eu quero? Fomentar. Então eu crio lá, avalio aqui. Passou pela comissão. O Denis, nesse último jogo, ele olhou e falou, Tarcha, eu gostei do 5 e do 8. Já estão aqui. Que legal. É o Guilherme e o Nicolas. Estavam treinando até agora. Ontem a base foi dispensada porque em 2010 a gente se reapresenta. Ali do Corinthians a gente acabou dispensando, né? Vamos voltar a jogar depois no final de julho. Temos um campeonatinho agora em Cravinho, salvo engano, ou uma cidade por aqui, que vai ser um campeonatinho que a gente vai disputar. Mas a base é o investimento da gente. Eu acredito tanto na base que, paralelamente, eu tenho uma lá. Estou criando lá. Show. Agora, é claro que vai ter o 17, etc, etc. Perfeito. Quais são as melhorias do Limeirão que a SAF faria? Olha, a gente tem projetos de... Ali na frente, até fazer um shopping. Ah lá, tá vendo, Danilo? Eu falei, eu não tô sabendo. Você lembra, né? Eu falei, você lembra? Tá, chefe, fazer um shopping. Pipocou. Não é que pipocou. O Danilo, eu falei. O Danilo, ele, numa forma, aliás, muito racional, eu não posso afirmar pra você, eu vou construir um shopping. É um projeto. É um projeto, eu falei pra primeiro ele. A gente vai fazer. Ele falou, não tô sabendo. Primeiro nós vamos arrumar tudo que tiver, mas se sobrar um dinheirinho... Tem até elevador panorâmico.
Olha, eu adoraria, porque fui lá em Dubai, lá no Burj Khalifa, lá você deve ter Depois também. você me passa os detalhes que eu vou ano que vem. Mas poderia, por exemplo, construir um shopping, sendo que o estádio não pertence à Inter? É uma questão de cessão de direitos, né? Tudo é negociável. Ai, tá vendo? É. Fácil, né? Ah, moleque. Tudo é possível. Fechando o Sabe os sábado, caminhos das pedras.